Senhoras e senhores, meu nome é André Franzin, eu sou advogado, sou mestre em Teoria do Direito, especialista em Direito Empresarial e em Direito Tributário e gostaria de falar com vocês rapidamente sobre planejamento sucessório. Esse termo, planejamento sucessório, foi incorporado à nossa linguagem cotidiana, ele entrou, digamos, no nosso sermo communis. E isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que muitas vezes nós usamos esse termo fora de contexto e sem referência específica, o que pode tornar o assunto mais complicado. O lado bom é que planejamento sucessório é um assunto importante e que precisa ser discutido. Vamos tentar esclarecer um pouco a situação, jogar um pouco de luz nesse assunto. Começando então por uma definição. Vamos partir da ideia de sucessão. O que é sucessão? Sucessão é um evento natural e social da maior importância. É natural nos empreendimentos humanos, especialmente aqueles que têm um alcance maior, como uma empresa, por exemplo, que a sucessão ocorra naturalmente. A nossa vida é muito curta, a capacidade de trabalho das pessoas é pequena, então elas vão sendo sucedidas nesse empreendimento, nesse trabalho, que segue adiante e que alcança muitas vezes uma extensão maior do que uma vida humana, né? Que é tão curta. Planejamento sucessório, então, é uma maneira de ordenar a maneira como essa sucessão vai acontecer, seja numa empresa, seja numa família. Se nós estamos falando no plano de direito privado, a sucessão deve ser analisada a partir de dois planos. O primeiro é contratual, através da sucessão de posições contratuais, matéria regulada pelo Código Civil, inclusive com algumas novidades no Código Civil de 2002, como, por exemplo, a assunção de dívida, matéria que não era regulada antes. E também no plano sucessório, no plano da sucessão causa-mortes, propriamente, quer dizer, com a morte de alguém. Nisso é muito comum que se pense nos testamentos e naquela ordem de vocação hereditária chamada delação sucessória de que fala o Código Civil. Esse assunto é importante para nós pelo seguinte: a grande maioria das empresas do mundo todo e a grande maioria das empresas brasileiras são empresas familiares. Então, nisso, alguns assuntos se misturam, né? A vida da empresa se mistura com a vida da família e se mistura com o patrimônio empresarial e familiar e isso dificulta muito que um planejamento se dê de forma correta. O que nós precisamos entender, então? Nós precisamos estabelecer alguns pontos, alguns princípios que nos permitam fazer uma boa sucessão, um bom planejamento sucessório numa empresa familiar. Aqui existem alguns problemas. O primeiro é o seguinte: pensar a sucessão, o planejamento sucessório a partir do ponto de vista tributário exclusivamente. Por quê? A sucessão tem um custo. Esse custo às vezes é alto e as pessoas procuram um plano sucessório para diminuir o custo tributário. Mas muitas vezes a solução mais barata não é a mais eficiente. Essa solução barata do ponto de vista tributário pode gerar problemas na estrutura e na gestão da empresa mais adiante, não é? Então, pensemos o seguinte: para fazer um bom planejamento, eu preciso primeiro ter uma empresa bem estruturada. Então, o assunto evoca naturalmente a questão da chamada governança corporativa. Eu não gosto do termo governança corporativa porque ele é duplamente impróprio. Primeiro, porque ele fala em governança, que é um anglicismo, né? uma apropriação direta do termo governance do inglês. Segundo, porque ele fala em corporação, e a tradução das corporations é do direito americano e do direito britânico, não é do direito brasileiro. Eu prefiro falar então em governo das sociedades, que é isso que acontece. Uma empresa, como qualquer tipo de sociedade, precisa ser governada, e esse governo precisa ser ordenado e claro. Quanto mais bem estabelecida for a forma de governo da sociedade, melhor será a gestão dessa sociedade no seu dia a dia, dessa empresa no seu dia a dia. O primeiro ponto é esse, então. O segundo é preciso estabelecer âmbitos distintos. As relações familiares funcionam em um plano e as relações empresariais funcionam em outro. Se a gente não conseguir fazer essa distinção, não há possibilidade de fazer um bom planejamento. As situações vão se misturar, questões emocionais que são próprias da família vão se misturar à gestão da empresa, e o processo todo vai ser muito dificultado. O terceiro é que essa sucessão deve se dar de forma natural. Embora seja necessário um planejamento, nós não podemos prender o planejamento sucessório a formas muito rígidas. Por quê? Porque daí nós corremos o risco
de uma situação que é bastante comum no mercado atual, infelizmente, que é vender o serviço de planejamento sucessório como se ele fosse uma commodity. Quero dizer o seguinte, eu tenho 2 ou 3 modelos de planejamento já prontos e eu ofereço para as empresas, e é a empresa e a família que devem se adequar ao plano pré-concebido pelo advogado ou pelo consultor. Isso é muito ruim, porque cada empresa tem o seu caráter específico e cada família tem a sua dinâmica própria. Esse serviço, portanto, deve ser um serviço, se nós pudermos fazer essa analogia, ele não é um serviço que deve ser feito na linha de produção de uma confecção, mas é um serviço de alfaiataria, certo? Tem que ser feito a partir de medidas específicas para cada empresa. É necessário para isso também que o advogado ou o consultor tenham uma boa relação com a família, conheçam essa dinâmica familiar. Isso pode exigir algum tempo, pode levar algumas sessões, algumas conversas, alguma dinâmica para compreender melhor a situação dessa família, mas o resultado certamente será muito mais eficiente. Recapitulando brevemente, então, um bom planejamento tributário deve levar em consideração as questões de direito privado e as questões de direito público, direito tributário, etc., de forma unitária. É preciso olhar especialmente para a dinâmica econômica da empresa e para a dinâmica das relações humanas e familiares e ordenar tudo isso desde um ponto de vista em que essa sucessão possa ocorrer da forma mais segura e natural possível. É importante, para isso, buscar um bom aconselhamento jurídico, uma boa consultoria empresarial para poder conduzir esse processo de forma tranquila e de forma a atingir o objetivo desse planejamento, que é que a sucessão ocorra de forma pacífica, a família preserve o seu patrimônio, a empresa preserve a sua viabilidade econômica e todos possam seguir trabalhando. Muito obrigado.